A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa, você está no canal Reconciliados em Cristo. Quero agradecer primeiramente ao nosso Pai, o Pai dos Espíritos, por nos dar mais essa oportunidade aqui, né, de estarmos aqui nessa tarde. Não sei que hora você estará vendo, assistindo aí esse vídeo. Agradecer a Ele por nos permitir mais uma mensagem da graça de Deus e levá-los até vocês. É muito bom estarmos falando do amor de Cristo, é muito bom estarmos compromissados com a graça de Deus. Infelizmente, alguns amados irmãos ainda não sabem o que é a graça de Deus. Falam que estão na graça de Deus, mas não estão na graça de Deus. Estão na antiga aliança ainda. Não quero estar aqui maldizendo das pessoas que se encontram dentro do sistema religioso. Algumas pessoas não têm culpa de estarem lá. Algumas sim têm culpa de estarem lá, porque são julgadas conhecedoras da palavra, são julgadas homens de Deus, são vistas assim, são respeitadas pelos seus, digamos assim, pelas suas ovelhas, são pessoas renomadas no âmbito nacional e até mesmo internacional. Então essas pessoas aí que formam o sistema religioso, essas pessoas aí, não que eu queira falar mal delas, mas eu queria que elas realmente reconhecessem, pregassem a graça de Deus. A graça é essa que não tem preço, né? Que graça é favor imerecido. Então, é contra esse sistema que nós, em graça, estamos aqui lutando, estamos aqui anunciando o Evangelho de Cristo. Não que ele precisasse de nós para que nós viéssemos a estar aqui administrando a graça de Deus. Mas é necessário sim que nós que nós colocamos aqui à disposição dele para que sejamos aí um instrumento para anunciar a sua graça. Eu creio que você já está vendo aí o título da nossa mensagem, né, de hoje. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Abençoado, essa aqui é uma passagem que me chamou bastante atenção. Por que me chamou atenção? Porque algumas pessoas aí do sistema, o sistema mesmo em si, se pegar essa passagem que a gente vai ler aqui, que está aqui em 2 de Coríntios 4, verso 4, eles vão dizer que o Deus desse século, né, é o diabo. Eles vão pegar isso daqui e transferir e dizer que o Deus desse século é o diabo. Mas a palavra de Deus não diz assim. Assim como eles pegam João 10:10 e diz que lá é o diabo que veio para matar, roubar e destruir, eles vão pegar também essa passagem aqui e dizer que o Deus desse século estão cegando o entendimento daquelas pessoas que não congregam num local chamado igreja. Eles vão fazer desse tipo. Mas nós, com a mente de Cristo ativada, os olhos do entendimento bem atentos, nós podemos ver que o Deus desse século, né, não é o que diz no sistema religioso. E nós hoje aqui, com a permissão do Senhor, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, nós iremos aqui falar quem é o Deus desse século. Primeiro, para que você entenda a respeito disso aqui, você tem que analisar o contexto, você tem que analisar todo o momento da fala, quando foi, para quem foi. Nós temos que atentar para isso na palavra de Deus. Não podemos fazer como é feito no sistema. Algo que foi dito para as 7 igrejas da Ásia, como está lá em Apocalipse, né? João, as 7 igrejas da Ásia, vocês podem estar lendo aí em Apocalipse 1 ali, fala que aquela carta de João era para 7 igrejas da Ásia, e tem o nome dela lá ainda
no capítulo 1. Então, a gente tem que atentar para isso daí. Só que, infelizmente, o povo hoje, eles não querem saber de renovar o seu entendimento. É necessário a gente renovar o entendimento. Não é porque eu não estou aqui de terno e gravata, não é porque eu estou aqui com o microfone e falando lá baixura, que eu não conheço a palavra de Deus. Muito pelo contrário. Uma das coisas que eu muito tenho feito é estudar a palavra de Deus. Eu tenho aqui, ó, esse livro, aqui, ó. Olha a grossura dele aqui. Eu tenho aqui essa Bíblia. Eu tenho aqui 3 livros desse. Esse é o número 1. Eu tenho aqui essa outra Bíblia, onde a gente faz as consultas e tantos outros livros que eu ainda tenho ali na prateleira e que eu passo aí debruçado sobre eles, horas e horas, madrugadas adentro. Então, não é porque eu estou aqui de camiseta, de óculos, aqui numa parede ainda por pintar, que eu não conheço a palavra de Deus. Não é porque eu não vou para um local chamado igreja que fala assim, não, tudo que você disser não tem respaldo bíblico. Infelizmente, algumas pessoas pensam assim e enganam muito. Estão enganados muito. Não estou aqui para me engrandecer, não. De maneira nenhuma. Esse não é o nosso propósito. Mas acerca da palavra de Deus, a gente sim debruça sobre as Escrituras, sobre a Bíblia, sobre onde está a palavra de Deus, e pesquisamos. E quando a gente lê algo dessa importância aqui, nós atentamos para quê? Quem estava falando, para quem foi dito isso aqui, o momento da fala, de repente o momento da fala, que Paulo falou isso daqui, foi um, mas o momento que foi escrito foi outro. Também há momentos que a gente tem que fazer essa separação aí sim. Temos que fazer. No sistema religioso, não. Eles pegam tudo que foi escrito lá e traz para os dias de hoje. Fala, isso aqui é para hoje. Apocalipse, não, Jesus está voltando. E nós já sabemos que ele já voltou no ano 70 DC. A própria palavra de Deus diz. Está muito claro. Vocês podem estar lendo lá em Mateus 10, 23. Interpreta aquele versículo lá. Basta, eu acho que se você usar a sua inteligência, você vai ser capaz de entender a partir daquele versículo. Tantos outros. Você pode ler Apocalipse também. 1 verso 11, parece, se eu não me engano, ele fala, eis que venho com as nuvens, e todo olho verá. Então, nós temos que atentar, quando a gente for ler a palavra de Deus, para tudo isso. Nós não podemos pegar uma passagem dessas aqui e trazer para os dias de hoje. Vamos lá. Abra sua Bíblia e eu te peço, antes de tudo, não assista esse vídeo sem a sua Bíblia do lado. Não faça isso. Não faça isso. E não comentem antes de ter certeza do que vai comentar. Abra sua Bíblia aí, 2 de Coríntios 4, verso 1, nós vamos ler até o verso 4, que diz assim, o verso 1. E por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Não andamos com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim não recomendamos a consciência, assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Olha, veja bem que Paulo aqui, em um dado momento aqui, ele fala, não falsificando a palavra de Deus. O que estão dizendo por aí? Estão falsificando a palavra de Deus. Por que estão falsificando a palavra de Deus? Abra sua Bíblia em João 10, 10. Lá fala que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E todo o contexto fala do pastor que não é o pastor. Então o sistema religioso pega isso daí e traz para os dias de hoje e fala assim, não, aqui está falando que é o diabo. Não é, gente. Não é. Eu estou imaginando a qualquer momento eles fazerem uma Bíblia aí já colocando o diabo no lugar do ladrão. Eu não sei como, com esses negócios aí de a Bíblia renovada, revisada, eu não sei como ainda não fizeram isso. Mas a gente tem um pequeno entendimento que é o poder de Deus sobre a consciência de cada um de nós. Não permita. Mas
Muitos já tentaram, né, mudar as escrituras muitas vezes aqui e conseguiram, mas não foi possível no todo. Jogaram parte dela fora, jogaram, e as pessoas às vezes não atentam para isso aí. Então aqui está falando a respeito de falsificar a palavra de Deus, e lá falsificaram. Estão pegando uma carta que é escrita para um povo e trazendo para nós aqui no Brasil. Se você ler Apocalipse capítulo 1 lá, um dado momento lá, fala assim, João, as 7 igrejas que está na Ásia. Eles pegam e não, fala que é para nós nos dias de hoje. Ou seja, está falsificando. Vamos dar continuidade aqui. 2 de Coríntios 4, verso 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Mas o nosso evangelho, o nosso qual? Não é o evangelho do reino aqui. Paulo não está falando do evangelho do reino que foi incumbido dos 12 discípulos de Jesus. Ainda Judas estava vivo, né? Você pode estar lendo lá em Mateus 10 lá, que Judas ainda estava lá. Você pode estar vendo lá que lá é o evangelho do reino. Pode ler até o verso 7 lá. Ide anunciar, e é chegado o reino dos céus. Então aqui, ó, o evangelho que Paulo está anunciando aqui, é o evangelho da graça, esse evangelho que nós pregamos hoje, esse evangelho que nós anunciamos hoje, é o evangelho que diz que em Romanos 25, o evangelho que estava em oculto, em Romanos lá está dizendo o evangelho que estava em oculto. Então, abençoado, o mistério, né, que estava em oculto desde os séculos, desde antes da fundação do mundo, então só foi revelado a nós. Olha, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Verso 4. Agora aqui é o que diz, o que nos dá aí o título da nossa mensagem hoje. Nos quais o Deus desses séculos os cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória do Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, existe um período antes e depois da cruz, a antiga aliança e a nova aliança. Aqui está falando da antiga aliança, o Deus desse século. O que Paulo está dizendo com isso aqui? O Deus desse século cegou o entendimento. Era um propósito de Deus que a graça de Deus não fosse revelada naquele período da antiga aliança, mas sim na nova aliança. Se você analisar com bastante cautela aqui, está dizendo nos quais o Deus desses séculos cegou o entendimento dos incrédulos, apenas dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, eu vejo que ainda hoje as pessoas não conseguem distinguir o que é lei e graça. As pessoas estão aí dentro de uma denominação religiosa, fala que está em graça, mas não está em graça. Não está em graça. Por quê? Quando aqui se diz o Deus desse século, está falando da lei de Moisés. Era a lei de Moisés, que era o ministério de condenação e morte, né? E veio em glória. Então está falando desse período, dessa era, desse testamento, da antiga aliança. O Deus desse século cegou o entendimento. Só que ele está falando ali de um período. Que século? Não está falando aqui o Deus dos séculos. Não está falando o Deus. Vou ler de novo. Nos quais o Deus. Aqui está até com letra minúscula. Não é o Deus com letra maiúscula, Deus com D maiúsculo. Não. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando antes da lei,
quando antes da lei, quando antes da cruz, os judeus, os fariseus, os líderes religiosos da época, eles eram muito apegados à lei de Moisés. Eles criam demais na lei de Moisés. Tanto é que o Messias veio, mataram ele, o Messias veio, o próprio Deus veio na figura de Jesus de Nazaré, né? Reconciliou consigo mesmo o mundo e não adiantou. Ele fez maravilhas e eles não conseguiram ver. Fez maravilhas, coxo andar, cego ver. E o povo não cria, por quê? Eles acreditavam severamente na lei de Moisés. Ou seja, o Deus daquele século, que era a lei de Moisés, que serviu de aio para trazer os judeus até Cristo. E eles não perceberam. A lei de Moisés, a antiga aliança, falava do Messias que havia de vir. Mesmo assim, eles não entenderam. João anunciou também a vinda do Messias, mas não adiantou, ele foi decapitado por um motivo lá que bem diferente dos demais discípulos. Mas ele foi decapitado, cortaram a cabeça dele. Mas ele veio debaixo da antiga aliança, anunciando aí a vinda do Messias, preparando o caminho para ele. Então, o que? Aí traz para os dias de hoje, o que está acontecendo nos dias de hoje? Aquele Deus daquele século está cegando o entendimento das pessoas também nos dias de hoje. As pessoas não conseguem ver, não conseguem entender que já está na graça de Deus. As pessoas não conseguem entender que agora nós estamos no ministério do Espírito. Nós não estamos no ministério da condenação mais. Não estamos. Olha o que está dizendo aqui, ó. Olha o que está dizendo aqui. Em 2 de Coríntios 3, verso 7. Olha o que está dizendo. E se o mistério da morte gravado com letras de pedra se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como será de maior glória o ministério do Espírito? Ou seja, o ministério do Espírito é isso que nós vivemos hoje. Continuando, verso 10, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, tá vendo? É a antiga aliança. Neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Ou seja, aquele ministério de antigamente, da antiga aliança, ela já não resplandece mais, porque o ministério do Espírito é muito mais glorioso. E as pessoas não entendem isso. Estão falsificando o Evangelho de Cristo. As pessoas estão debaixo da lei de Moisés. Estão debaixo da lei de Moisés dizendo que está em graça. E não está. E em Gálatas 3,10 fala, todos quantos são das obras da lei estão debaixo de uma maldição. Ou seja, se você hoje chega dentro de um templo religioso aí, locais que eles denominaram igreja, eles não abrem, dificilmente eles vão abrir a Bíblia nas cartas de Paulo. Eles só vão abrir na antiga aliança. Ou seja, por que eles vão abrir ali? Porque ali vão dar respaldo em tudo que eles querem, em tudo que eles estão fazendo. Ali há promessa, ali no antigo pacto, há muitas promessas de ficar rico. Ali há muitas promessas. Ali há muitos escravos. Há muitos escravos ali. E na graça de Deus não existe isso. Não existe promessa. A promessa já foi cumprida. Na cruz, a promessa já foi concluída. Então, por isso que as pessoas não têm muito interesse na graça de Deus. Porque na graça de Deus, a nova aliança, não existe essa mais. Eles falam assim, então agora quer dizer que não precisa fazer mais nada, não precisa pagar o preço. Não precisa, e não precisa mesmo. Vocês lembram quando Jesus disse em Mateus 26, 28,
Este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Aí eu te digo, se você desconsidera que esse sangue já foi derramado, você ainda está debaixo de lei. E você estando debaixo de lei, você incorre aí na maldição de Gálatas 3,10. Por todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque Cristo se fez maldição por muitos. Aí as pessoas não aceitam isso daí. Isso o sistema não vai te explicar, não. Eles vão pregar o quê? Meio financeiro. Eu tenho dito muitas vezes aí que o sistema, quando não te pega no medo, te pega na culpa. As pessoas precisam, gente, renovar o seu entendimento, perder o medo e renovar o seu entendimento, acreditar na palavra de Deus. Jesus disse, esse é meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Quando para vocês vai começar o Novo Testamento? Me diz, lá onde está escrito aqui, ó, na Bíblia aqui que é Novo Testamento. Não é Novo Testamento, gente. O Novo Testamento começa quando o Messias morre. Olha o que está dizendo aqui em Hebreus 9. Hebreus 9, verso 16. Olha o que está dizendo. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de morte dos mortos, visto que, de maneira nenhuma, tem força de lei enquanto vive o testador. Ou seja, enquanto Jesus estava vivo, não era Novo Testamento, gente. Será que é tão difícil para vocês acreditar nisso? Por que vocês deixam esses cães gulosos fazer-vos de escravo? Por que, gente? Eu queria entender isso. Pessoas que estão aí há mais de 30 anos nessas denominações, sendo escravos de homens. O maior inimigo de Cristo aqui na terra foi o sistema religioso. Só que eles encobrem isso de você. Mas nós, graças à internet, graças a Deus primeiramente, temos internet, onde nós postamos nossos vídeos, deixamos aí. Eu tenho certeza que alguém de alguma denominação vem e assiste. Só que, por causa do medo e a culpa que colocaram, não consegue deixar o sistema. Não sei se vocês lembram daquela passagem do cego de nascença, né? Onde os líderes religiosos, vou dizer assim, né? Porque era assim, os líderes religiosos da época, perguntaram se aquele cego de nascença que fora curado por Jesus, se era filho dele. Eles disseram, se é nosso filho, isso nós sabemos. Mas como foi curado, eu não sei. Pergunte a ele, tem idade. Aí mais adiante eles falaram assim, porque tinha medo. Tinha medo de... Porque já fora dito anteriormente, eu estou falando aqui com as minhas palavras, mas vocês podem estar pesquisando aí, né? Havia dito pelos religiosos da época, se alguém professasse ali essa fé, que seria expulso da sinagoga. Então hoje não é diferente não. As pessoas estão com medo de falar a verdade, ver a verdade e se omite. É preciso renovar o entendimento, pessoal. É preciso, eu não estou aqui de terno e gravata pedindo dinheiro para ninguém. Acessa aí esses canais de certas religiões aí, acessa para vocês verem. Eles pedindo dinheiro. Tem milhares de pessoas assistindo. Milhares de pessoas assistindo e falando que já mandou até Pix. E as pessoas pagam. Eu jamais vou pedir dinheiro aqui para quem quer que seja. Jamais vou fazer isso. Porque o que eu recebi foi de graça. E essa internet que eu estou usando aqui, eu não vou pedir dinheiro para ninguém para pagar ela não. Porque eu já tenho ela. Jamais eu quero fazer isso. Jamais eu vou pedir dinheiro aqui para alguma coisa para mim. Então, abençoado, o Deus desse século, Paulo está falando aqui naquela época, mas hoje o Deus desse século, que é o mesmo Deus de antigamente, a lei de Moisés, está cegando o entendimento das pessoas. As pessoas não conseguem ver que já estão na nova aliança, e que na nova aliança, o mediador
entre nós e o Criador já não existe mais. Mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós. Em Efésios 2, bem lá no final do capítulo, fala que nós somos da família de Deus. Se eu sou da família de Deus, por que eu vou querer que alguém ore por mim? Por que eu vou querer que alguém peça a Deus por mim se eu tenho a liberdade de falar com o Pai? E Ele já sabe tudo o que eu preciso. Lá no Éden, Ele pôs de tudo. Ele colocou de tudo lá para Adão e para Eva. Falou, coma de tudo, você vai reinar sobre todos os animais. Você só não pode fazer isso aqui, ó, tocar nessa árvore aqui. Ele desobedeceu e tocou. Mas nós, em graça, nós entendemos que isso aí era um propósito de Deus. Isso iria acontecer. Isso iria acontecer. E era o propósito de Deus de que acontecesse. Uma hora qualquer a gente vai entrar nesse assunto aí que é muito interessante. Então, as pessoas hoje não querem entender. Aquela passagem do filho pródigo, eu fiz um vídeo esse dia para trás também, falando a respeito. Se você analisar atentamente, pegou uma parte da herança, pai, me dá a minha parte, e saiu, e gastou tudo. Isso, para aquela época era um absurdo um jovem fazer isso. Era um absurdo pedir a herança para o pai, ainda em vida. Imagina, chegar para o pai, pai, me dá a minha parte. Que parte? Eu não morri ainda nos dias de hoje. Aí ele partiu, só que ele se arrependeu e voltou. E o outro irmão, o outro filho que estava em casa, a outra parte, logicamente, já era do outro filho, porque um já pegou uma parte, e ele só tinha 2. A outra parte, logicamente, já era do outro filho. Aí o filho emburrou, ficou na porta emburrada, não quis entrar, não quis aproximar. E ele não sabia que tudo que tinha ali já era dele, porque se um pegou uma parte e ficou uma outra, e tudo que tem ali era dele. As pessoas estão hoje nessas condições. Era para estar reinando em vida. O sistema religioso está fazendo das pessoas de hoje uma figura daquela história do filho pródigo, aquele filho emburrado. Um saiu e gastou tudo, o outro ficou com a outra parte e não sabia. Por quê? Por que ele não sabia? Porque ele não atentou. Opa, se ele pediu uma parte, a outra é minha. As pessoas também hoje não estão... Gente, por que Jesus disse: esse é meu sangue, o sangue do Novo Testamento? Aí, para, gente, e analisa. Jesus derramou o sangue, Novo Testamento. Quando que esse testamento começa a valer? Digamos vamos supor que eu tenho 10 fazendas e 5 filhos. Se eu faço um testamento, ele só vai morrer, ele só vai valer quando eu morrer. Não tem como ele valer antes. Aí, os filhos me pedem a parte deles em vida. É o mesmo que fala, pai, morre. Aí os outros que ficam reclamando porque o outro voltou, tal, mas ele esquece que a outra parte é dele. Então, o Deus desse século cegou o entendimento, porque é tudo por mérito. A antiga aliança era por mérito. Na nova aliança não é mérito, é graça. Não existe meritocracia na nova aliança. E as pessoas estão lutando para conseguir sua salvação. Não existe isso. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Está falando dos incrédulos. Por que dos incrédulos? Porque não crê. Vamos continuar lendo aqui. 2 de Timóteo 4, verso 1 a seguir. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregais a palavra, insista a tempo e fora de tempo, corrija, repreendas, exortes
com toda longanimidade e doutrina. As pessoas hoje não querem saber, não. Para você ter doutrina hoje, se você falar para uma pessoa assim, principalmente eu que não faço parte de uma denominação religiosa, se eu pegar a minha Bíblia e mostrar para alguma pessoa aqui, digamos aqui, Hebreus 2,14, está escrito, visto como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. As pessoas não acreditam. Se não acredita, prova para mim então que isso não é verdade. Como que você entende isso? Se você tem uma passagem nas Escrituras que fala, todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne e sangue está negando ele. Então, quando você não crê nessa passagem, você está negando, porque lá fala que ele veio com essa finalidade de aniquilar o diabo. As pessoas não creem. As pessoas não creem. Então, aqui está falando aqui, corrija, repreenda, exorta, com toda longanimidade e doutrina. As pessoas, como que umas pessoas dentro do sistema religioso vai aceitar eu falar alguma coisa para eles? Não vai. Não vai aceitar. Mas a gente vai continuar aqui anunciando a palavra de Deus. Vamos lá. 2 Timóteo 4, verso 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceiras nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Abençoado. Preste bastante atenção nisso aqui. Prestem bastante atenção nisso aqui. Eu vou ler de novo aqui. E vou parar aonde julgar necessário aqui e comentar. Porque virá tempo, está falando do futuro, em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Por exemplo, o que está dizendo isso aqui? Chegará tempo no futuro, e pode ser hoje. Paulo está dizendo isso aqui para Timóteo, naquela época, mas serve para hoje. Isso aqui serve. Por quê? Eu acabei de dizer, se você falar que nós já somos batizados na morte, eles não acreditam. Se você falar que o diabo já foi aniquilado, eles não acreditam. Se você ler lá em Apocalipse 1, você pode pesquisar lá, ver lá, e fala assim, João, as 7 igrejas da Ásia, e tem o nome das 7, falar que lá não é para nós, eles não acreditam. Aí eles buscam, aqui fala assim, amontoarão para si doutores, os teólogos, conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, conforme aquilo que eles querem ouvir. Conforme aquilo, eu quero ouvir isso, eu queria um pregador que falasse disso aqui. As pessoas procuram mergulhar na mentira. Por que não procuram mergulhar na verdade? Eles não suportam a sã doutrina. Quando você fala que nós já nascemos batizados, não aceitam. Quando você fala que o diabo já foi aniquilado, não aceitam. Quando você fala que Mateus 26, 28, Jesus está anunciando a nova aliança, o Novo Testamento, não aceita. Quando você fala que lá onde está escrito Novo Testamento, não é Novo Testamento, porque Jesus ali está nascendo, e Novo Testamento só tem força quando o testador morre, como nós acabamos de ver, não aceitam. Quando você fala que nós somos salvos pela graça, não aceitam. Quando você fala que o pecado era transgressão da lei, não aceitam. Então, tantas outras coisas que se eu fosse ficar falando aqui, eu ficaria falando aqui o resto da tarde, né? Eles não aceitam. Eles ficam de uma maneira estranha. Então, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eles não suportam a sã doutrina. Eles falam, não é possível que eu não tenha que fazer nada para ser salvo. Isso é um absurdo. Então você lê lá em Efésios 2, 8 e 9, que fala que não vem das obras, né, para que ninguém se glorie, ou seja, não vem dos meus esforços próprios, para mim não gloriar. Está escrito, não fui eu que inventei. 2 Timóteo 4, verso 4. E desviarão os ouvidos da verdade. Olha o que eu acabei de falar. Voltando às fábulas. Mas tu,
ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Isso aqui é Paulo falando para Timóteo. Cumpre o teu ministério. É o que nós temos que fazer hoje. Paulo não está falando isso aqui só para Timóteo, não. Serve para nós. Não que eu estou incumbido aqui da forma que Timóteo estava aqui, que Paulo estava aqui. Não. Mas eu tenho sim essa liberdade de estar aqui anunciando a sã doutrina. Eu tenho sim essa liberdade e devo fazer isso, mesmo que haja coceiras nos ouvidos aí, né? Como disse aí, ó, no verso anterior. Mesmo sendo assim. Olha o que está dizendo aqui. 2 Coríntios 3, verso 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés. Olha, Paulo que está falando. Interessante que Paulo fala que não é como Moisés, e ele era criado aos pés de Gamaliel, que era um doutor da lei, conhecedor da lei, né? E ele diz aqui, não é como Moisés. Interessante, por que ele não é? Porque ele aqui já havia sido convertido, ele se converteu à graça de Deus. Ele se converteu? Não, Cristo converteu ele, né? Ele caiu do cavalo lá, né? Será que é necessário algumas pessoas caírem do cavalo também para conhecer a graça de Deus? Para entender que tudo já está consumado? Será? Não é possível. 2 Coríntios 3,12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Ou seja, a antiga aliança era transitória, ela ia ter um fim. Isso Paulo escreveu no meado de 60 a 70. Era para me ter colocado aqui quando ele escreveu essa carta. 60 a 70 antes de Cristo. Então, a lei naquela época já estava desvanecendo, já estava acabando. Imagina hoje, mais de quase 2000 anos, né? Porque de 70 para cá, né? Quase 2000 anos. Já não existe mais lei. Já não existe. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo, que era transitório. A lei era transitória. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, ele está falando naquela época, até hoje, mas está até hoje, nos meus dias de hoje. E não vai parar por aí tão cedo, não. Até hoje, o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Ou seja, qualquer prática que você está fazendo aqui da antiga aliança já foi abolido. Em Gálatas 3,10 fala que todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então, qualquer prática que você exercer da antiga aliança aqui, fazendo aí, você está debaixo de maldição. E Cristo já aboliu a lei de Moisés. Ele veio e falou, não pensais que eu vim abrogar a lei. Não vim, mas cumpri. E ele cumpriu. E lá na cruz, ele disse, está consumado. Está consumado. A lei de Moisés era 613 ordenanças. Ninguém dava conta de cumprir. Tiago diz, qualquer que cumprir toda a lei e tropeçar em um só ponto, será culpado de toda ela. Quem dá conta de cumprir 613 ordenanças? Ninguém dá conta. Então Cristo, o único que cumpriu foi Cristo. Tanto é que ele fala, está consumado. Vou ler de novo aqui, ó, 2 Coríntios 3, verso 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, o mesmo véu, aqui não é esse véu literal, não. Isso aqui é uma figura de linguagem, porque a lei de Moisés cegava o entendimento das pessoas de entender que o Messias veio, que o Messias
em Mateus 26, 28, anunciou uma nova aliança. Aqui Paulo está falando aqui, Jesus já havia morrido e ressuscitado. Então, em Mateus 26, 28, Jesus falou assim, esse é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Então, aqui, ó, Paulo, nesse momento da fala, ele fala até hoje. E eu digo, até hoje também. O mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Isso, quando fala na lição do Velho Testamento, não é você ler, não é só ler, é a prática. O que é do Antigo Testamento, o que é do Novo? É isso, é a prática. O que é a prática? Jejum, ir orar no templo, ir orar no monte, dízimo, que nunca foi dinheiro, é sacrifício, é campanhas que não existem na Bíblia, e por aí vai. São essas coisas que está falando aqui. Verso 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ou seja, quando fala o véu está posto sobre o coração, não é literalmente, gente. A Bíblia é toda cheia de figura de linguagem, não é literalmente. Quando fala que o véu está posto, é uma figura de linguagem que impede as pessoas de ver a nova aliança. E dentro do sistema religioso, enquanto você estiver aí dentro, pessoal, você não vai conseguir entender isso aqui, porque o véu vai estar no seu rosto. Porque quando você for ler isso daqui, alguém vai te falar, não, isso aí não é assim não. Não, isso aí não é desse jeito não. Olha, cuidado com isso daí. Ou seja, é assim que as pessoas vão agir na sua vida. Não vai deixar o véu sair, as escamas cair. É preciso renovar o entendimento. É preciso. Aqui quando fala que é lido Moisés, é as práticas da antiga aliança. 2 de Coríntios 3, verso 16. Mas quando se converte ao Senhor, não é quando aceita ao Senhor. Aqui não está dizendo quando você aceita ao Senhor. Aqui é quando se converte ao Senhor. Aqui Paulo está dizendo para um período. Para um período. Ou seja, hoje, todos nós já nascemos convertidos. Ah, como é que é, Ivan, que eu faço para me converter ao Senhor? Eu tenho que falar para você, eu aceito Jesus? Jamais, abençoado, não faça uma coisa dessa. Não é nada disso. Você já é convertido. A única coisa que você tem que fazer é parar das práticas de obras mortas, que não tem valor algum. Que práticas são essas, Ivan? Essas praticadas dentro do sistema religioso, que não tem valor nenhum para Deus. Nenhum para Deus. Ah, dízimo para ajudar as pessoas. Beleza, a gente tem que ajudar as pessoas. Se eu ficar sabendo que alguém precisa de ajuda, eu vou diretamente naquela pessoa e ajudo. Eu não vou levar para fulano ali, para ele levar lá. Não vou fazer isso não. Agora, eu levar dinheiro para um cara chamado pastor, padre, falando que é para Deus, e ele ficar andando de carrão, não vou fazer isso mais nunca. Mais nunca. Eu vou fazer isso. Não vou. Ah, traz o dízimo à casa do tesouro. A casa do tesouro é Israel, abençoado. A casa do tesouro era lá em Israel, o templo de Israel, que Jesus em Mateus 24, verso 2, diz que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Vai lá, vê se você acha uma pedrinha lá, uma em cima da outra. Pode até achar, mas é entulho, porque o templo veio abaixo. Sabe quando que foi isso? Foi no ano 70, DC, depois de Cristo. Lá na sua igreja falou isso para você? Não, né? Não te falou. Lá na sua igreja falou que o juízo de Deus já aconteceu no ano 70? Não, né? Aqui fala. Esse livrão aqui, ó, não é Bíblia não, fala. O livro de Flávio Josefo, um judeu que viveu no primeiro século e sofreu os horrores lá quando Roma invadiu Jerusalém e matou milhões de judeus. Até uma mãe lá que tinha um filho lá, de peito ainda, matou, assou e comeu, porque a fome foi terrível. Onde as pessoas comiam os couros dos escudos. Está tudo aqui, ó. Bonitinho aqui, ó. E não falam para você. Eu tenho certeza que esses religiosos famosos aí tem esse livro que eu acabei de mostrar aí. Tenho
tenho certeza que eles têm. Só que eles não mostram para você. Porque se mostrar, as escamas vão cair, o véu vai ser tirado do seu rosto, e você vai ver e falar, opa, eu não piso aqui mais. Eu não piso aqui mais. E olha lá se você fala, rapaz, eu dei tanto dízimo aqui, eu quero o meu de volta. Olha se você fizer isso. Dízimo é bom? Vai lá e fala assim, eu dei um dízimo no mês passado. Fazia. O mesmo Deus que falou que era para me dar esse dízimo, ele falou para me vir aqui pegar de volta. Não te entrego. 2 de Coríntios 3, verso 17. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Opa, para aí. Aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E por que, abençoado, que você diz que tem um Espírito Santo de Deus e está preso dentro de dogmas, doutrinas de homens aí, lavando banco de igreja, lavando igreja para baixo e para cima, carregando Bíblia de pastor, bajulando pastor, preso nas doutrinas dele, porque ele diz que ele é ungido, que você não pode sair de debaixo da cobertura espiritual dele. Você está preso, sim. Está preso, sim. 2 de Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você sabe o que é isso, Deus? Você sabe o que é isso? Tão maravilhoso que é isso daqui? Com o rosto descoberto. Quando eu olho para você, abençoado, eu vejo isso aqui, ó. Eu com o rosto descoberto, eu vejo aqui, ó, transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É assim que eu te vejo. Será que lá dentro do sistema você é visto assim? Será que lá dentro do sistema eles me verem assim? Eles que dizem que prego contra eles? Não prego contra eles, eu prego em favor deles, alertando-os acerca dos cães gulosos, que só pensam em dinheiro. Colossenses 1, 13 e 14. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo está dizendo isso aqui para os colossenses. Quando ele disse aqui, o qual nos tirou, ele está se referindo. Tirou de onde? Da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí, se você levar isso aqui pelo lado literal, Paulo falou isso aqui e continuou pregando. Então, como que ele foi transportado para o reino do Filho do seu amor se ele continua pregando? Você só vai entender isso aqui se você olhar com os olhos espirituais. Porque ele está falando aqui que o qual nos tirou da potestade das trevas, ele está falando da antiga aliança, da lei de Moisés. Está falando que tirou da lei de Moisés e transportou para o reino do Filho do seu amor, reino esse que está dentro de nós. Nós reinamos em vida, nós em graça reinamos em vida. Você sabe o que é reinar em vida? Se inscreve no canal aí, que em breve eu estarei fazendo um vídeo falando disso daí. Aí quando você marca lá, ative o sininho em todos, quando eu postar esse vídeo aí, falando a respeito, né, de reinar em vida, o YouTube vai encarregar de te avisar. Então, está muito claro aqui, ó, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Verso 14. Esse aqui, ó, isso aqui para o sistema, isso aqui é heresia, o que eu vou dizer agora. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Lá dentro do sistema religioso, eles ainda estão em pecado. Ou seja, para eles, Cristo não derramou sangue nenhum. E se derramou, não foi por eles, não. Se derramou, não foi. Porque Paulo aqui está dizendo em Colossenses 1, verso 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Não é pelo batismo nas águas. Não é pela imposição de mão do pastor, do padre, ou quem quer que seja. Não é por isso, não. É pela... em quem temos a redenção pelo seu sangue. É o sangue derramado. Sabe qual sangue? Aquele de Mateus 26, 28, que ele fala assim,
este é meu sangue que é derramado por muitos. Quando o sangue dele derramou ali, tudo foi consumado. Tudo. Ele disse, está consumado. Tudo. Procura o seu líder religioso, o que significa isso. Eu duvido se ele não te falar a verdade. Ele pode até falar, mas ele vai continuar falando assim, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua partinha aqui. Que parte que eu tenho que fazer aqui, em se tratando de salvação eterna? Eu tenho que fazer minha parte aqui na terra, cuidar bem da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos, do meu próximo. Eu tenho que cuidar sim. Agora, quanto à salvação eterna, eu não tenho que fazer mais nada. Eu não tenho que fazer mais nada. Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, não vem de vós, não vem de nós, não vem de mim, não vem de vocês. E no verso 9 fala, não vem das obras para que ninguém se glorie, ou seja, não vem do meu esforço para que eu não me glorie e fale, Senhor, eu consegui ser salvo. As pessoas estão aceitando Jesus aí, ó, e andando nos trilhos aí para não perder a salvação. Aonde está escrito que um espírito perde a salvação? Não tem. Nós somos espírito revestido de carne. Em Eclesiastes 12, 7 fala, o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus. Ninguém volta a um lugar que nunca esteve. Você está falando que volta porque já esteve lá. Eu, você, nós já estivemos lá. Efésios 2,15. Olha o que você está dizendo. Isso aqui eu vou te falar. Isso aqui, praticamente todos os vídeos aí que eu gravo, eu gosto de ler isso aqui. Porque, gente, não tem nada melhor do que se sentir em família. Não tem nada melhor. Olha o que está dizendo aqui. Efésios 2,15. Prestem bastante atenção. Na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, o véu, o Deus daquele século que impedia as pessoas de ver as coisas, o Deus daquele século que cegava as pessoas, a lei dos mandamentos, né? Está falando aqui, ó. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Quando disse aqui, ó, mandamentos e ordenanças, é a lei de Moisés. Faz isso, faz. Não faz isso, não faz. Você lembra daquela mulher que foi pega no ato de adultério? Se bem que nos originais, não existe aquela passagem. Mas tudo bem. Eles falam assim, na lei de Moisés, manda que uma mulher pega em tal ato seja apedrejada até a morte. E tantas outras coisas. Então Jesus na cruz, ele acabou com tudo isso. Ele acabou com tudo isso. 16. E pela cruz, não é pela aceitar Jesus, não é indo para a igreja, não. Pela cruz, reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ele a inimizade. Ou seja, se você vai lá, participa faz parte de uma religião, amanhã você sai e fica aí tanto tempo fora, eles falam, você tem que reconciliar com Deus. Nós lemos no início aí, que fala de falsificar a palavra de Deus. Estão falsificando. O que o sistema mais faz é falsificar. Porque está escrito uma coisa e eles falam que é outra. É falsificar, sim. Olha aqui. Efésios 2,16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, e matando com ele a inimizade. 17. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que esteve longe, e aos que esteve perto. Quem esteve longe e quem esteve perto? Os gentios. Esteve longe, sem Deus no mundo. Quem esteve perto? Os judeus. Porque, olha aqui isso aqui, o tanto que é maravilhoso isso daqui. Ó. Olha, Efésios 2, 18 e 19. Isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui é maravilhoso. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Já pensou o que significa isso? Você ter acesso ao Pai.
sem ter que ir para a igreja, sem ter que o pastor falar, não é eu que tenho que pôr a mão na tua cabeça, sem ter que o padre jogar aquela água te molhando tudo, sem nada disso, você ter acesso ao Pai. É você ter acesso, você poder falar com Ele, você ter essa liberdade. Você sabe por que você tem esse acesso? Você sabe por quê? Eu vou te falar aqui agora. Efésios 2,19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. E da família de quem? Da religião? Do sistema religioso? Não. Da família de Deus. Da família de Deus. Ah, mas o pastor lá falou que eu tenho que ir para a igreja e tal, porque é ele que é ungido de Deus aqui e tal. Não, você sabe como que nós nascemos edificados, sabe? Efésios 2, verso 20, diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de quem Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. É sobre eles que nós já nascemos edificados, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Agora, aqui aonde a espada do Criador, ela vai até junta almas e medula, onde ela penetra fundo, porque é algo mais que maravilhoso, é extremamente maravilhoso, no qual também vós juntamente sois edificados. Para quê? Para ficar vazio? Para você ir para o templo? Para você dar dízimo? Para você pagar o preço? Para você batizar nas águas novamente? Para você ficar debaixo de doutrina de homens? Num templo? Não, você não veio ontem. Você está desviado, cuidado com o diabo. Não, não é para nada disso. Vou ler de novo, Efésios 2, 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Pronto. Você sabe o que significa isso? Para a morada de Deus em Espírito? Não sabe? É o próprio Deus habitando em você, em mim e em você. Isso é o que o Deus daquele século, o Deus desse século, que é o sistema religioso, que não difere do sistema que matou Jesus, que pediu a morte de Jesus, que entregou ele à morte, que não difere nem um pouco. É ele que cegou e cega milhões de pessoas pelo Brasil e pelo mundo afora. O sistema religioso que todos acham que é maravilha. Tem sim. Tem uma passagem que fala que até o diabo se veste de luz e tal, abençoado. Na cultura judaica, diabo nunca existiu como um ser. Diabo nunca existiu como um ser. É uma figura de linguagem que eles usavam na época a quem se opunha às coisas de Deus. A quem se opunha às coisas de Deus. Então, só que lá no Concílio de Nicéia, foi traduzido, quando traduziram, nas traduções das Bíblias aí, eu esqueci de qual tradução, foi traduzido de forma errada. Aí ficou esse diabo, que até hoje. Aí ficou o inferno como o povo conhece ainda até hoje. Aí o povo não consegue, não se atenta, vou estudar para mim saber isso aqui. Não estuda para saber disso daí. Aí vive enganados. E o Deus desse século cegou o entendimento de milhões de pessoas. E as pessoas não querem se libertar desse gigante que é o sistema religioso, que está aí, como eu já disse, né? Diabo é uma figura de linguagem, né? O diabo se veste de luz,
Você chega nesses palacetes aí, nessas sinagogas aí, é luxo, é só luxo. Enquanto os discípulos, quando eles iam nesses locais, ele era expulso. Jesus certa vez teve que ocultar. Aí você para e analisa. Esses locais são bons? Você voltaria em algum lugar onde você foi maltratado? Eu creio que não. Eu creio que não. Com certeza você não voltaria. Jesus certa vez teve que ocultar. Ocultar. Eu entendo que quando fala que Jesus ocultou, é que ele desapareceu. E onde ele estava? Dentro das sinagogas. Que na época existia o templo de Jerusalém, aquele permitido por Deus, e existia sinagogas, que são, digamos, trazendo para o mundo de hoje, são igrejinhas criadas em ponto de rua, igual tem aí hoje. E numa dessas sinagogas, ele teve que ocultar. Porque senão eles iam matar ele e ele ia morrer antes do período que a Escritura diz que ele tinha que morrer. Então, abençoados, estamos terminando por aqui, né? A gente falou aí, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. É só dos incrédulos. Está falando aqui há um período de quase 2000 anos atrás, mas se trazer para os dias de hoje, o Deus desse século aqui, sim, empregar nos dias de hoje, é o sistema religioso. Está cegando o entendimento de milhares e milhões de pessoas. O Deus desse século, para aquele povo, era a lei de Moisés, que ainda se encontra dentro do sistema religioso nos dias de hoje. E cegando o entendimento de muitas pessoas. De muitas pessoas. Porque você vai falar com eles, fala, é bíblico, está na Bíblia. É lógico, está na Bíblia. Mas eles não sabem fazer essa separação. Os líderes religiosos, os famosão, eles sabem. Muitos ali sabem. Só que eles não sustentam a verdade, não falam a verdade. Para que você não conheça e não abandone esses locais. Ok? Se você achar que essa mensagem é edificante para você e para mais alguém pessoa, compartilha, se inscreva no canal Reconciliados em Cristo, deixa seu like, marque o sininho aí em todas, para que quando a gente postar mais outras mensagens aí, você vai estar aí inteirados aí dos nossos estudos, ok? Graça e paz, graça e paz.